ouvir a palavra agora, irmão. Você está preparado? Amém? Vamos fazer no final. Queria que Nova Holanda cantasse também, mas eu quero ouvir a nossa irmã. Vem, minha querida, nesse fogo, nesse momento gostoso. Pelo menos quando eu vou pregar, irmão, eu gosto de pregar na quintura. Quando está quente, eu falo, irmão, passa esse microfone para mim. Ah, mas não, passa esse microfone para mim. Porque o Senhor vai usar a sua serva, o seu coração reacendido pela presença do Senhor. Glória a Jesus, a paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória. Quantos essa noite têm a certeza do arrebatamento da igreja? Diga aleluia. Deus é maravilhoso e aprove a Deus este dia me dar a oportunidade de celebrar com esta igreja, conhecer mais uma parte do povo que vai morar comigo na eternidade. Eu digo que eu tenho parente no mundo inteiro. Alguns eu já estou conhecendo por aqui. Outros, pastor Eliel, só quando chegar lá, né? Outros só quando chegar lá. Mas o Senhor tem me dado a oportunidade de poder conhecer mais uma parte desta família. E eu louvo a Deus por esta igreja. Eu sou grato à vida do pastor desta igreja, pastor Roberto Inácio, que é uma referência para a nossa geração, pastor Elizabeth Inácio. Deus abençoe a essa família pastoral que tem conduzido este rebanho em vitória, em bênção, aleluia, louvando o nome do Senhor. E a todas as mulheres desse ministério, estão lindas, arrasaram nesse uniforme. Quase que eu vim de uniforme. Cheguei ali que eu bati o olho na irmã, falei, por que eu não ouvi a voz de Deus? Ia ficar mais ainda parecida com elas. O Senhor continue sustentando a cada uma de vocês com graça e autoridade até aquele grande dia. Eu tenho certeza que Deus realmente tem feito coisas extraordinárias aqui neste lugar, porque fiel é o Senhor. Amém? Ele é fiel. Eu esta noite estou na companhia aqui do meu esposo, né, Diácono Flávio, e é conhecido no Brasil e no mundo como meu escuro tom número 4. Conhecem ele assim, né? Cada um bota o tom do seu marido, né? O meu é escuro tom número 4. Depois eu descobri que fecha no 6, né? Aí tem hora que ele senta perto de outros irmãos assim nessa tonalidade de escuro, dá quase uma paleta. Né, meu amor? Eu falo que ele, esses dias eu tenho falado para ele, você, meu filho, é café intenso, né? É uma bênção na minha vida, meu marido. Quando estiverem orando, orem por minha casa, por minha família, para que o Senhor continue nos sustentando aí nessa caminhada, nesse propósito. Amém? Eu quero esta noite convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia na Carta aos Efésios, capítulo 4, que é o texto escolhido por essas mulheres para essa festa. Carta aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler, sei que vocês escolheram o versículo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 11, amém? Enquanto você está aí, separando o texto, localizando o texto, eu quero dizer a você que eu trouxe apenas um dos meus materiais, que é o meu livro, Jesus Cura a Mulher e Desperta a Menina. Eu não sei quantas mulheres aqui ou quantos irmãos, né, me seguem na rede social, faz assim para eu ver. Glória a Deus, mas amanhã isso vai melhorar, né, pastor? Vai melhorar, tá? Daqui a pouco, nem amanhã, daqui a pouco, tá? Quem me segue na rede social sabe que eu sou professora, ainda atuante,
eu sou professora de matemática, dando uma passadinha na física, uma passada bem rápida na física. Graças a Deus, essa noite, ninguém disse quem é Jesus. Quando eu falo que é matemática, vem um altar repreendido, né? E aí Deus foi e me confiou escrever essa obra. Eu saio das exatas e pego a experiência de 36 anos em sala de aula, lidando com gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é realidade, e eu faço uma leitura da mulher do fluxo de sangue, o comportamento da mulher do fluxo de sangue, de Jairo e da filha de Jairo, tá bom? Então, este livro aqui vai estar lá fora com meu esposo. Você desejando adquirir, eu tenho certeza que vai acrescentar a sua vida cristã. Ele é apenas R$20, tá? Tem a maquininha, e aqui na igreja do pastor Roberto Inácio, pode comprar até na promessa que vai pagar. Porque ninguém aqui vai vacilar, porque ele não vai permitir. Não é? Tá bom? Vai estar lá fora. Esse aqui é da pastora Elizabeth, como um presente meu para a sua vida, em gratidão por toda a sua entrega e pela oportunidade de te abraçar, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Da senhora. Depois eu assino para a senhora, vou para lá e assino, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Olha, eu estou com a voz muito cansada, né? A voz hoje está mais cansada do que nunca. Eu peguei uma emenda de vir de fora do país de congresso lá. Cheguei aqui, emendei num outro congresso aqui, e a gente fica nessa mudança de temperatura, então o nosso organismo sente um pouquinho, tá? Mas meu espírito está vivo na presença do Senhor. Então, se a voz falhar, dá glória, dá aleluia, enquanto eu bebo água, vai adorando. Amém? Que glória a Deus cura, glória a Deus, né? Enche, glória a Deus, exalta o grande, nos fortalece. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou ler de novo, eu aqui atropelei o texto, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero ler versículo 15 juntamente com você. Quero ler o versículo 15, tá bom? E você vai, acho que está aí no telão, né? Versículo 15. Então eu não vou ler, vou deixar vocês lerem juntos ali na versão que está no telão, tá bom? Para ficar uma coisa bem bonita e alinhada. Vamos lá. 1, 2, 3.
Nesse versículo, olha a expressão, cresçamos em tudo. Mais uma vez, cresçamos em... Diga para 2 irmãos, cresceremos em tudo. Cresceremos em tudo. Em tudo. Cresceremos em tudo. Que o amado Espírito Santo permaneça conosco esta noite, glorificando apenas o seu nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Tudo que nasce, cresce ou precisa crescer. Crescimento faz parte da capacidade do propósito de tudo nessa existência, no âmbito do animal, no âmbito do vegetal. Nasceu, precisa crescer. Crescer fala em desenvolver-se. Crescer fala em aumentar. Crescer fala em tornar-se maior, mas também crescer fala em amadurecer. Crescer aponta para aperfeiçoamento. É importante, quando falamos de crescimento, considerarmos algumas questões. Primeiro, cresce-se segundo a própria espécie, segundo a própria capacidade. Se eu olhar no mundo vegetal, todas as plantas que nascem crescem. Umas, dentro da sua estrutura de crescimento, se desenvolvem chamando muita atenção. Outras, a sua estrutura não é tão visível, mas ela também nasce com a capacidade de crescer. Então, eu já preciso, falando em crescimento, entender que eu não posso exigir um crescimento além do que aquela determinada espécie tem a sua própria capacidade para tal. Eu também preciso entender que crescimento dói. Todo crescimento envolve uma mudança de estrutura que de alguma forma vai promover o incômodo. Mas que bom que o incômodo é para crescimento. Que bom que o que incomoda não é para machucar, não é para ferir, não é para prostrar, mas o que incomoda é sinal de que essa natureza está forçando chegar-se ao padrão devido, chegar onde se deve chegar. É bom entendermos que crescimento é tão importante que até Jesus cresceu. Ele nasce e ele cresce. Eu tenho o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40. E ele diz assim esse texto, não falando mais daquele que está no ventre de Maria, não falando mais daquele que foi carregado no colo, mas agora falando do menino. E o texto diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça e sabedoria, e Deus estava com ele. Então, Cristo, Jesus, Jesus, o Jesus homem, ele cresce, ele nasce e ele cresce. O texto me aponta que crescimento é este que marca a vida, a história, a manifestação desse Jesus homem. Ele crescia e se fortalecia no espírito. Aqui não é espírito com letra maiúscula, é minúscula, em essência, naquela parte de comunhão, porque o nosso espírito é a parte do homem
que se comunica com Deus, que recebe a iluminação, que recebe a revelação. É a parte em que o Espírito Santo, aleluia, fala e ministra a respeito de coisas espirituais. Então o Espírito desse Jesus, homem, menino, cresceu. Significa que nós também precisamos, temos a capacidade de crescer em espírito. E o texto diz, cheio de graça e sabedoria, e Deus estava com ele, porque onde Deus está, aí há crescimento. Você pode repetir, por favor? Onde Deus está, aí há crescimento. Novamente, a marca do crescimento é a presença de Deus. Se Deus está, a presença de Deus gera crescimento. Se Deus está, aleluia, a presença de Deus promove crescimento. Então ele crescia, mas eu amo o versículo 52, ainda falando de Jesus. Esse versículo diz, crescia em sabedoria e estatura. Olha só o que o texto está me dizendo. Ele crescia na alma e ele crescia no físico. Ele crescia por dentro e ele crescia por fora. Olha o próprio texto já descortinando e amarrando esse congresso, trazendo para nós o que é crescimento fundamentado, o que é crescimento com sucesso, o que é crescimento, ou aleluia, abençoado. É aquele crescimento que não é só por fora, visível ao olho natural, mas é um crescimento que começa de dentro para fora. Quando se olha o crescimento de fora, se percebe que primeiro se cresceu por dentro. Eu olho para esta igreja e eu entendo que Deus está trabalhando por dentro, para quando, aleluia, se manifestar lá fora, não ser só uma imagem, não ser só uma aparência, não ser só algo natural. Quem olhar o crescimento lá de fora vai poder contemplar que Deus, ele também promoveu esse crescimento por dentro, na essência da sua igreja. Mas o texto continua, ele crescia em sabedoria e estatura, ele crescia por dentro, ele crescia por fora, e crescia em graça para com Deus e em graça para com os homens. Crescia por dentro, crescia por fora, crescia na vertical, crescia na horizontal. Eu vou repetir isso para você entender qual é o fundamento do crescimento segundo a palavra. Segundo a palavra, crescer não é só número, crescer não é só, aleluia, domínio de território, crescer não é só quantidade diante, ou aleluia, de Deus. Crescer, ou aleluia, é crescer por dentro, é crescer por fora, é crescer com Deus, é crescer entre os homens. Eu ministro esta noite, no último dia deste congresso, que a Assembleia de Deus Filadélfia vai experimentar muito além do que já tem experimentado. O que, Sheila? O crescimento fundamentado pelo alto. Que crescimento é esse? Cresceremos por dentro, cresceremos por fora, cresceremos em Deus, cresceremos entre os homens, porque essas são a marca do verdadeiro crescimento. Ele crescia, e se ele cresceu, ele deixa para nós a necessidade de nós também crescermos, também avançarmos, também, aleluia, aumentarmos e tornarmos maior. E o apóstolo Paulo, então, falando da igreja, porque o capítulo 4 da igreja
da carta aos Efésios, escrita dentro de uma prisão, aleluia, a primeira em Roma, em que o apóstolo, que também a cada dia cresce em Deus, cresce com Deus, ele vai se aproveitar daquele momento que tinha tudo para ser infrutífero, que tinha tudo para ficar estagnado. Ele vai fazer daquele momento produtivo. Olha que lição, aleluia. Ele vai fazer daquele momento produtivo. E aí ele escreve para a igreja de Éfeso. E no capítulo 4, ele começa falando sobre a unidade da igreja. Ele vem desenhando, aleluia, a força que uma igreja em unidade tem. Ele vem falando do poder crescente que marca uma igreja em unidade. E aí ele vai traçando e apresentando essa igreja como um corpo. E ele vai apresentando também as capacitações desse corpo, que são órgãos diferentes, membros com características diferentes, mas que se completam e confirmam entre si essa unidade. E de repente, nesse desejo, nesse apontamento, comparando a igreja como um corpo, ele diz que essa igreja em unidade, a diversidade na unidade, uma igreja em que os membros se completam. Ele vem com a palavra e diz: cresçam, e cresçam com um alvo, com uma direção, com um padrão específico. O padrão desse crescimento não é da terra, não é do homem. O padrão desse crescimento, onde se quer chegar, não está fundamentado em coisas naturais. Então cresçam, cresçam, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, aleluia, a medida. Igreja cresça, crente cresça, comunidade cristã cresça, e cresça o quanto, e cresça até onde, e cresça, aleluia, com que padrão. Agora ele vai e escreve: cresça a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ele é a nossa régua de crescimento. Ele é, aleluia, a nossa medida de crescimento. Ele é o nosso padrão de, aleluia, crescimento. Enquanto eu bebo uma água, tu vai dizer para o teu irmão: o teu padrão de crescimento é Cristo. Diga de novo: o teu padrão de crescimento é Cristo. O teu padrão de crescimento não é o quanto ou o modelo com o qual alguém na terra se mostra grande. O teu padrão de crescimento não é o quanto a capacidade humana pode te conduzir, não. O meu padrão de crescimento não está na terra. O meu padrão de crescimento está no céu. Eu olho para Ele, e quando eu olho para Ele, eu vejo o quanto eu preciso crescer. Quando eu olho para Ele, eu vejo o quanto, aleluia, eu preciso alcançar. Quando eu olho para Ele, eu tenho uma referência de onde eu preciso chegar e até quando eu preciso crescer. Por favor, segure a mão do teu irmão, se você puder. Segura a mão, diga para ele: tu vai crescer. Diga: tu precisa crescer. Tu tem tudo para crescer. E vai crescer, não na medida da terra, mas tu vai crescer como o padrão de Cristo, na régua de Cristo, na referência de Cristo, no poderio de Cristo, no exemplo de Cristo. Levanta a mão dele e diga: cresça. Paulo está dizendo: Ele é a nossa referência, a nossa régua, o nosso padrão. Então cresça
à medida da estatura da plenitude, do pleroma, da completude, que é a pessoa de Cristo. E ele começa a explicar, e eu não vou entrar aqui agora, porque quando ele diz que essa igreja, ela deve crescer, ou ele diz, olha, que cresçamos e que todos cheguemos. O texto da Bíblia é incrível. Até que cheguemos, é possível chegar. O alvo é chegar. O foco é chegar. Até que cheguemos. Só que eu gosto do versículo 15, porque ele diz assim, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Quando ele diz tudo, ele me faz lembrar que eu não sou só um homem espiritual, mas eu também sou um homem físico. E que eu também não sou só um homem físico, eu também sou um homem espiritual. Então, quando ele diz cresçamos em tudo, eu coloquei aqui, separei pelo menos 3 pontos de crescimentos essenciais para todo crente, todo servo de Deus. Você tem glória? Primeiro, cresçamos em Deus. Diga para o teu irmão, cresça em Deus. Cresça em Deus, porque até Jesus cresceu no relacionamento com o Pai. Até a Jesus, quando era menino, adorava de um jeito, orava de um jeito, falava com o Pai de um jeito, mas conforme ele vai se desenvolvendo, ele cresce também nesse relacionamento. Precisamos crescer em Deus. E como é que se cresce em Deus, Sheila? Só pode se crescer em Deus se relacionando com Ele. Só pode crescer em Deus entrando em momentos específicos de relacionamento, negando o meu eu, a minha natureza, negando a minha vontade, entrando na presença dele em total renúncia. Eu só posso crescer em Deus quando eu jogo o meu eu de lado e vazio, entro na presença e digo, me preenche, traga da tua presença para minha vida. Crescer em Deus é nos tornarmos maduros espiritualmente. E o homem maduro espiritualmente, esse homem não é fragilizado por qualquer coisa, esse homem não é abalado por qualquer coisa, esse homem não é convencido por qualquer coisa. Eu já tenho uma palavra, sabe por quê? Aleluia, o vento de hoje não te mata, porque tu já amadureceu em Deus, tu já cresceu em Deus, e os ventos anteriores foram te dando a maturidade que tu tem agora. É por isso que tu já chegou ao ponto em que, oh aleluia, tu tem glória em qualquer situação. Tu tem aleluia em qualquer situação. A porta está fechada, tu vê Deus. A porta está aberta, tu vê Deus. Aleluia, a enfermidade é curada, tu vê Deus. Até quando ela não é curada, tu vê a bondade de Deus. Quando as coisas te são favoráveis, você vê Deus. E quando está desfavorável, é aí que tu vê. Sabe o que é isso? Eu cresci, meu irmão. E quem cresce sai da pirraça. E quem cresce sai da meninice, e quem cresce sai da manha, e quem cresce não vira as costas para o Criador, e quem cresce sabe que dele, por ele, para ele são todas as coisas, e em tudo ele é glorificado. Cresça em Deus. Quem cresce em Deus, a natureza, oh aleluia, a carne, quem cresce em Deus, a carne não tem vez. Quem cresce em Deus, oh aleluia, o conflito não domina. Quem cresce em Deus, oh aleluia, até tem medo, mas o medo não domina. Tem até desafio, mas o desafio não paralisa. Eu estou falando aqui esta noite, é pra gente que se olha como começou, tão vulnerável na presença, mas hoje quando se
se vê, vê que Deus lhe deu estrutura pelas coisas que viveu. Segure de novo a mão do teu irmão e diga: tu não é mais o mesmo lá do início. Tu cresceu, mas ainda dá para crescer mais um pouquinho. Diga para ele: ainda dá para crescer mais um pouquinho. Tu já melhorou muito, mas ainda não está na medida. Ainda dá para crescer. É por isso que adora na luta, é por isso que celebra na dificuldade, é por isso que diz que Deus é o Senhor, independente das circunstâncias. Eu sei que aqui tem mulher com problema de saúde, eu sei que aqui talvez tenha mulheres com problemas no casamento, dificuldade, com problema com o filho, mas quando chegou a proposta do Congresso, ela preparou a saia, ela preparou a blusa, ela separou os dias, porque ela está dizendo: não sou mais uma menina na caminhada cristã, eu cresci, independente do que eu esteja vivendo, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode, eu sei o que Ele faz e o que tem feito até agora na minha vida. Cresça. Não tem como crescer em Deus sem relacionamento com Deus. Não tem como crescer em Deus sem conhecer quem Ele é, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da consagração. Essa igreja aqui ainda sabe o que é consagração? Eu tenho certeza que sabe. O Flávio estava ali dizendo: meu Deus, olha quantas mulheres maduras tem essa igreja. Eu digo: então elas sabem o que é consagração, elas sabem o que é acordar na madrugada para entrar na presença de Deus, elas sabem o que é propósito só para ter uma direção de Deus, elas sabem o que é não ter uma palavra da parte dele, mas se sentir fortalecida por ele para guerrear. Sabe o que é isso? É crescimento diante de Deus. E quem cresce, deixa eu correr, aleluia, não é um relacionamento superficial. Deus nesse tempo chama mais vezes mais o seu povo a intimidade com Ele. Intimidade essa que para com essa necessidade do homem de que um profeta levante, de que alguém coloque a mão. Achei lindo a pastora dizendo: 2 pessoas batizadas no Espírito Santo sem que ninguém colocasse a mão. A glória do culto, a pessoa se envolveu e o Espírito tomou, oh aleluia, aquele coração, colocou línguas na boca e colocou fogo na alma. Tu sabe o que é isso? Oh aleluia, essa maturidade em Deus me faz entender o quê? Que é bom ter profeta, é bom ter mão, é bom ter língua estranha, é bom ter uma palavra, faz parte, mas eu não dependo disso para seguir uma rota, porque quando eu dobro o meu joelho, Ele ilumina o meu entendimento, Ele me dá a direção, Ele me leva onde precisa. Sabe o que é isso? Crescimento espiritual. Cresceremos espiritualmente, mas não só, não corre. Crescimento espiritual. Agora preste atenção: quem cresce diante de Deus, cresce dentro de si mesmo. Repita comigo: quem cresce diante de Deus, cresce dentro de si mesmo. Olha de novo para o companheiro e diga: cresce, irmão. Gostei. Gostei, cresce, irmão. Você tem que crescer. Olha o que o texto está dizendo. Esse crescimento, cuja medida da estatura da plenitude de Cristo, é para quê? Só para dizer que cresceu? Não. É para que não mais sejamos como meninos. Quem cresce deixa de ser menino. Não sejamos mais meninos. E no caso desse menino, ele explica: meninos,
agitados de um lado para o outro, sem direção, sem um líder, sem um direcionamento, sem uma cobertura espiritual, buscando de um lado para o outro e ao mesmo tempo, aleluia, sendo carregado por vento de doutrina. É menino que precisa de novidade para sentir Deus, é menino que precisa de algo novo para saber que Deus está, é menino que precisa de uma característica diferente para entender que Deus está operando. Ele está dizendo, olha, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O menino facilmente é induzido ao erro. Minha irmã, fica na tua congregação, fica debaixo da autoridade do teu pastor, deixa as novidades para lá e fica enraizado. Se tem palavra, fica enraizado. Se tem palavra, fica enraizado. Permaneça enraizado. Permanecer enraizado. Onde tem palavra, onde tem presença, onde o líder tem caráter, onde, aleluia, tem alguém vivendo e conduzindo a igreja por amor à obra, fica amarrado ali. Tu não precisa de uma novidade. Cristo é a nossa novidade todo dia. Aleluia. Isso é o que? É crescer dentro de si mesmo. Quando eu cresço em Cristo, eu preciso crescer dentro de mim. Eu não consigo entender alguém que diz que cresce em Cristo, mas continua problemático ao extremo, mas continua manhoso, rebelde, desobediente. Isso não é característica de quem cresce em Deus. Quem cresce em Deus, aleluia, o seu eu vai perdendo a força, seu temperamento vai sendo dominado, a sua personalidade vai sendo forjada, a sua carne vai sendo segurada. Quando eu cresço em Deus, eu luto contra uma natureza dentro de mim na força do Senhor. Então, se eu estou crescendo em Deus, as coisinhas de menino, aleluia, já não dominam a minha vida. Não é qualquer, aleluia, não dá para ficar fazendo bico por qualquer coisa, aleluia, batido por qualquer coisa, desanimado. O irmão olhou para o lado, não deu a paz, já está arrumando o problema. Isso é coisa de menino, aleluia, isso é coisa de menino. A irmã passou por mim no mercado, nem me deu a paz, nem te viu, coitada. Estava falando com Jesus, pedindo a prosperidade dentro do mercado, e você achando que ela não quis falar com você. Isso é coisa do menino, de menino. Paulo certa feita vai dizer, em relação à lei, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas Jesus entrou na minha vida e as coisas de menino ficaram para trás. Aleluia. Pegue a mão do teu irmão, pegue por favor e diga, eu ministro um crescimento poderoso na tua alma, que a tua natureza será vencida pelo poder, pela glória, pela unção do Espírito Santo. Ele vai crescer tanto dentro de você, diz para ela. Diga, ele vai crescer tanto dentro de você. Ele vai crescer tanto dentro de você que o teu eu vai morrer, a tua soberba vai cair, o teu direito à razão vai ser vencido. Estou falando num crescimento que vai revelar a tua própria natureza, e saberão que Deus é Deus na tua alma. Tem que crescer aqui dentro. Crescer aqui dentro, isso é assunto que dá, isso é assunto. Crescer aqui dentro é pegar aquele sentimento, é pegar aquelas lembranças, é pegar aqueles traumas,
é pegar aqueles hábitos enraizados e queimar tudo isso em nome de Jesus e pelo fogo do Espírito Santo, e deixar que a nova natureza, oh aleluia, dentro do padrão do alto me domine. Eu digo que cresci, mas a minha alma ainda é de criança, é de menino. Oh aleluia, crescimento, oh aleluia, cresçamos em Deus e cresçamos em nós mesmos, vencendo o egoísmo. Paulo está dizendo, entenda, vocês são membros de um corpo, vocês não são o corpo, vocês são o membro, e só quando essa natureza de vocês for preenchida pelo alto, é que vocês funcionarão perfeitamente como membro, cada um segundo a sua capacidade, admirando, honrando o outro, porque gente, oh aleluia, que cresceu na alma, não tem dificuldade de reconhecer o valor do outro, a grandeza que o outro carrega, não tem problema em reconhecer, aleluia, uma alma que cresce não tem problema em honrar, cooperar, ajudar, contribuir para que a obra na vida de alguém aconteça. Eu tenho um texto que eu amo, é o texto de Maria e Isabel. Eu amo esse texto, porque é uma menina inexperiente que gera o maior. Isabel é uma anciã experiente que gera o menor. Quando elas se encontram, não tem choque de geração, não tem choque de grandeza que carrega, não tem disputa de poder, porque a nova que carrega o maior vai até a outra, porque a outra é referência para o que ela carrega, e aquela mais antiga que está carregando também não tem problema com a nova, porque ela sabe que o que ela está gerando está abrindo caminho para o que a outra está gerando. Sabe o que é isso? Isso é grandeza da alma, irmã. Caia por terra toda disputa entre nós, caia por terra toda briga entre nós, caia por terra toda comparação entre nós. Nós somos únicos, e quando a gente se une, o inferno estremece, porque sabe o poder da diversidade em unidade e cheia do Espírito Santo. Cresce dentro de você, meu irmão. Crescer dentro de mim é parar de diminuir o que Deus me confiou. O que Deus te confiou não é menor do que confiou ao outro. É a medida do que tu pode carregar. É a medida do que tu é capaz de conduzir. Olha só. Então, olha, cresçamos em Deus, cresçamos em nós mesmos, vençamos essa natureza que tende a atrapalhar a obra, mas eu preciso terminar dizendo que crescimento envolve o relacionamento interpessoal. Não é? Gostei disso, inteligências múltiplas. Tu é o que, varão? Tu é psicólogo, pedagogo, aí. Inteligências, irmão, a gente precisa crescer nesse relacionamento, crescer na hombridade, crescer na aceitação do outro, no reconhecimento do outro. Eu já cresci espiritualmente, não consegue ouvir o irmão, não consegue olhar no olho, não consegue participar do mesmo departamento, não consegue dobrar o joelho junto com o que tu cresceu, tu ainda é menino. Crescer é crescer nos relacionamentos. É por isso que Paulo lá acima, lá no começo, ele dá duas palavras: em humildade e em mansidão. Repita comigo: quem cresceu, melhor, quem está crescendo, não abre mão da humildade e da mansidão. Diga: humildade, mansidão. Quando a humildade, a mansidão tiver impregnado na tua alma,
Tu não vai ter problema de caminhar com ela. Tu não vai ter problema de guerrear com ele. Tu não vai ter problema de fazer para que aquilo que Deus tem na vida dele seja glorificado. Tu não vai ter mansidade, aleluia, mansidão e humildade. E aí eu fecho até aqui eu de verdade, eu estou forçando a voz para falar, porque eu quero falar. Ô igreja boa, gente. Se eu voltar aqui, eu quero de novo 1 hora. Fico devendo vocês mais um tempo. Tá? Glória a Deus. Presta atenção. Nós precisamos crescer e ter uma verdade que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Que os crentes têm que trazer a consciência. Que quando ele não cresce, imagine um corpo. Um corpo que uma perna não cresceu. Um corpo que o braço não cresceu. Uma mão em que um dos dedos não cresceu como deveria. Órgãos internos que não cresceram. Esse corpo está com alguma anomalia. E ele não funciona como deveria funcionar. Porque o membro está lá, mas não cresce. O órgão está lá, mas não cresce. Eu quero fechar dizendo algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Porque para essa igreja ir além do que já foi, você tem que crescer. Porque o crescimento da igreja passa pelo crescimento dos membros. Se o membro não cresce, irmão, não é imperativo. Eu gostei desse lugar aí. Fazer uma roda de conversa com esse pessoal. Não é? Também o pastor que tem, né, irmão? Tem que estar em outro nível, né? Presta atenção. Esse crescimento. A igreja só pode crescer se eu cresço. Porque se eu cresço, a minha casa cresce. A igreja cresce. O corpo de Cristo cresce. Então, se tem algum problema no crescimento, não é com Deus, a cabeça do corpo. O problema são os membros que não estão assumindo e buscando o crescimento que lhes é, aleluia, possibilitado em Cristo. Por isso eu vou terminar com você segurando a mão do teu irmão de novo com amor e dizendo para ele, por favor, cresce. Diga, por favor, cresce. Porque se você não cresce, você atrapalha o meu crescimento. Porque se você não cresce, você atrapalha os propósitos de Deus neste lugar. Por favor, cresce. Quando tu cresce, eu cresço. Quando tu cresce, eu cresço. Quando tu cresce, a igreja cresce. Pode aplaudir a Jesus. Oh, aleluia. Cresça, crente. Se você quer lesejo menefai, calaijo menefácia. Eu quero completar, mas o Espírito agora, ele me, aleluia, me impulsiona a fazer uma oração. Todo sentimento na tua alma contrário ao crescimento, toda limitação contrária ao crescimento, todo pensamento que já se cresceu necessário, todo desinteresse pelo crescimento da igreja, todo desinteresse pelo avanço da obra, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu estou falando de uma coisa nova dentro da tua alma. Eu estou dizendo que se tu já conhecia uma porção de Deus até aqui, uma porção maior de conhecimento dele está sendo liberada para a tua vida. Uma porção de intimidade maior está sendo liberada sobre a tua vida. Um caminho de uma entrega maior está sendo aberto diante dos teus pés. Uma
alegria mais profunda no Espírito agora está alcançando a tua alma, uma alegria mais poderosa em Deus, o desejo, oh aleluia. Eu vejo um homem lá atrás de mão para o alto, eu vejo a pastora aqui na frente de mão erguida, eu vejo uma mulher lá atrás de mão aberta. É gente que está dizendo: eu quero crescer para que teu reino cresça, eu quero avançar para que teu reino avance. Eu entendi, se eu fico estagnado, eu aleluia atrapalho a obra que me foi confiada. Eu vou crescer, eu aceito o crescimento, eu aceito o crescimento, eu abraço o crescimento, eu busco o crescimento. O que eu alcancei aqui até agora não é tudo. Pode ficar de pé. Você pode abraçar um irmão e dizer: o que tu alcançou até agora ainda não é tudo. O que tu alcançou até agora não é tudo. O que tu alcançou até agora não é tudo. Deus ainda tem mais para a tua alma. Deus ainda tem mais para o teu ser. Deus ainda tem mais para a tua marcha. Deus ainda tem mais para os teus passos. Há uma revelação mais profunda de Deus preparada para ser liberada diante dos teus olhos. Há um poder mais, aleluia, mais abundante do Espírito preparado para ser derramado sobre a tua vida. Há um aperfeiçoamento maior para essa habilidade, para esse chamado, para essa vocação. Olha o que eu quero comunicar com você pelo Espírito. Ainda dá para pregar com mais autoridade, ainda dá para adorar com mais unção, ainda dá para trabalhar, oh aleluia, com mais amor. O que Deus está dizendo esta noite é: o crescimento está na minha mão, está preparado para ser liberado para quem deseja mais de mim. Oh aleluia. Quem é que adora? 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 Parece que aí já recebeu tudo. Oh aleluia. Eu tô vendo uma mulher no joelho, eu já vejo a outra chorando lá no canto e dizendo: eu entendi, Deus, eu rendo a minha natureza diante de ti para crescer na tua presença, porque se eu não cresço eu atrapalho o crescimento do corpo, porque se eu fico estagnado eu me torno um empecilho para o corpo. Agora se eu cresço, o corpo cresce. Se eu cresço, a igreja prospera. Se eu cresço, o inferno perde. Então me ajuda a crescer, então me leva a crescimento. Eu estou ouvindo a voz do Espírito dizendo: diga meu povo, eles ainda não viveram tudo, eles ainda não alcançaram tudo, eles ainda não experimentaram tudo. Há uma porção maior de maturidade, de graça, de capacidade. Então já vai recebendo, oh aleluia, renovo para a tua vida com Deus, renovo para a tua intimidade com Deus, renovo para os teus passos. Tu vai orar a partir desse congresso, mulher. Tu vai orar mais do que orava, tu vai buscar mais do que buscava. Um crescimento na tua alma que vai cooperar, oh aleluia, com a prosperidade do corpo. Se eu não cresço, se eu me sinto satisfeita, eu me limito e limito o corpo. Nós temos um pedagogo aqui no altar, e a pedagogia de quando eu me formei com 16 anos de idade, ela não é a mesma pedagogia desse moço tão novo. Só que eu não preciso ficar lá atrás, não preciso abrir mão do fundamental da pedagogia que a sustenta
mas eu tenho que crescer, eu tenho que ir adiante, eu tenho que buscar, eu tenho que ser aperfeiçoado. Gente, o texto que fala de crescimento fala de aperfeiçoamento. Só que o nosso problema é que a gente quer ser aperfeiçoado no ar-condicionado, aperfeiçoado no sofá confortável. Eu quero ser aperfeiçoado apertando o botão do sofá, igual a casa que eu estava ontem. Aperta o botão. Eu quero ser aperfeiçoado sem adversidade, sem crise. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. Quem sabe, deixa eu jogar por baixo. Quem sabe essa dificuldade que tu está vivendo não é Deus te aperfeiçoando. Quem sabe esse desafio que está diante de você, que você não tem controle, é Deus te aperfeiçoando. Porque Deus, Ele é tão bondoso, tão generoso, que a gente diz que tá bom, Ele está empurrando a gente para crescer. Ele empurra, Ele quase nos obriga. Minha irmã, saia desse trabalho, desse congresso, querendo ser mais maduro diante de Deus, buscando maturidade do Espírito, firmeza dos teus pés, foco certeiro no alvo que é Cristo, aguardando o dia do arrebatamento, porque eu não vou conseguir tudo nessa natureza, mas eu vou chegar mais ou menos naquele dia, o quanto eu puder. Eu termino. Essa pirraça não te cabe mais, essa rebeldia não te cabe mais, essa implicância não te cabe mais, essa indiferença não te cabe mais, essa disputa não te cabe mais, essa frieza não te cabe mais, a falta de compromisso não te cabe mais. Alaide, omene, calablaço, menefácia, sejam renovados na graça de Deus para ir além. Sejam renovados na graça de Deus para ir além. Alguns precisam pegar esse caminho de crescimento de volta. Precisam voltar. Precisam pegar esse caminho do crescimento, porque todas as vezes que eu me afasto de Deus e dos seus propósitos, eu retrocedo, eu mingo. Mas Deus quer liberar para você um tempo novo de crescimento, mas nele, a partir dele e na dependência dele. Deixa eu perguntar se tem alguém esta noite que quer fazer de novo o caminho desse crescimento em Deus, voltar para a presença, para o relacionamento, para o compromisso, para a renúncia do teu eu e o abraçar do propósito do céu. Tem alguém afastado do caminho que deseja voltar hoje, que diz assim: foi a minha imaturidade espiritual que me levou para longe, mas eu tenho falta de Deus, eu sinto o desejo de estar na presença de Deus. Tem alguém que deseja retornar agora para o caminho, ou que deseja aceitar esse Jesus como Salvador? Se tiver a oportunidade, está aberta para você, ainda dá tempo. Sai do território minguado, da condição de minguado, e volte para a grandeza daquilo que Cristo, somente Ele, pode realizar na tua alma e no teu ser. A oportunidade está aberta, eu lhe convido.
Só que eu termino dizendo assim, olha, cresceremos em tudo. Não foi isso? Significa que nenhuma área da nossa vida ficará fora do raio de crescimento. Eu não vou crescer só no espiritual. Eu vou crescer no emocional, no psicológico, no físico, no material, no familiar, no relacional. Eu estou dizendo que o crescimento é derramado na tua alma e agora ninguém te segura. Tu vai conquistar territórios. Tu vai conquistar territórios. Tu vai conquistar territórios. Tu vai levantar a bandeira da vitória onde botar o teu pé, porque a tua alma prosperou. Deus te faça crescer por dentro para te entregar a grandeza do que está por fora. Tem uma alma para Jesus. Pode trazer esse moço para Jesus. Pode trazer essa vida para Jesus. Chega de andar minguado, viver minguado. Chega, chega, chega. E vem chorando, porque Ele quer de volta o direito ao crescimento espiritual. Olha que coisa linda, olha como ele se quebranta na presença de Deus. Isso é poder de Deus, meu irmão. Olha como chora na presença de Deus. Tem mais alguém que quer fazer esse caminho de crescimento em Deus? Calablasebe, Nácia, o espírito da norte, Calaichomenefaio, está gritando lá fora o grito de derrota, porque o Deus do crescimento, oh aleluia, está confirmando a vida. Tem mais alguém? Cresça nele e depois cresça em tudo. Tem mais alguém que quer Jesus essa noite? Vem, pastora ou pastor, quem vai assumir o microfone pode vir para o altar. Quando eu falar 3, você vai abraçar quantos puder e vai dizer: cresceremos em tudo. Cresceremos em tudo.